Paz do Senhor Jesus, irmãos, falando com vocês, seu irmão em Cristo, pastor Igor Lima. Veja bem, muita gente tem se perguntado para outras pessoas e não perguntam para mim, né? O porquê qual foi o motivo que eu saí do ministério onde eu estava, onde eu servia a Deus, né? O que acontece, irmãos? Teve um certo momento em 2024 que eu estava pertencendo ao ministério e por motivo de acontecimentos, de tantas coisas que aconteceram, até na minha vida pessoal, que eu não sou obrigado a falar aqui, né? O que acontece? Eu resolvi me desligar do ministério e reabrir um novo ministério. Porém, eu fiquei 2, 3 meses com a igreja aberta e retornei para a igreja que eu estava. Retornei, né? Aí o que acontece? Eu fiquei um ano e um mês. Agora, janeiro completou 1 ano e 1 mês que eu tinha voltado após a minha saída em 2024. E eu fazia já a obra de Deus, já estava ali até como um segundo dirigente responsável, né? Porque neste ministério que eu estava, desde os meus 16 anos eu estava servindo a Deus lá, fazia programa de rádio, dirigi, fui pastor por 6 anos, né? 6 anos eu dirigi a igreja daquela denominação, né? Em 3 cidades, Cerrito, Pedro Osório e Arroio Grande. Arroio Grande eu fiquei 6 meses, né? Mas dirigi 3 igrejas, tá? Aí o que acontece? Após 1 ano e 1 mês, chegou uma notícia. Olha, o pastor Igor terá que ser afastado. E esse afastamento é devido à vez que ele tinha saído do ministério e aberto outro ministério. Porque a igreja entende que é como se uma divisão, né? Que é muito errado uma pessoa sair de um ministério e abrir outro, né? Então o que acontece? Após 1 ano, eles perceberam que eu havia saído, depois de 1 ano e 1 mês, né? Aí veio uma norma que eu deveria ser afastado das funções e pegar uma disciplina de 6 meses a 1 ano. Poderia ser estendida essa disciplina. Porém, eu já estava escutando alguns zum de que iriam me afastar. E eu já vinha avisando, bom, se me afastarem, seja 1 mês de afastamento, 2 meses, seja o tempo que for, eu vou seguir o meu caminho. Até porque Deus não é limitado a uma determinada denominação, irmãos. Isso aí o povo não entende. O povo está há anos dentro de uma igreja, né? E o povo não entende que o nosso Deus é um Deus ilimitado, né? O nosso Deus não vem somente por uma placa de uma igreja. Se fosse assim, então, a única igreja que poderia ser salva seria... já vou botar assim, nem vou voltar muito lá atrás, mas seria somente a igreja mais velha que tem, né? Então, o Senhor, quando Ele olha lá do céu para a sua igreja, Ele vê a igreja como um todo. Ele não vê placa tal, placa A, placa B, placa C. Não. A igreja do Senhor é a igreja universal, a igreja em geral, a igreja invisível. Entende, irmãos? Só que muita gente fica dentro de uma bolha e parece que não querem ter aquela metanoia, mudança de mentalidade, de comportamento, né? E fica presa dentro daquela bolha, que parece que se sair daquela bolha vai acabar a vida, vai morrer, entendeu? Porque o psicológico daquela pessoa, muitos líderes já fizeram uma lavagem no psicológico. Porque se tu sair da igreja tal, tu vai pro inferno. Porque se tu sair da igreja tal,
Se tu não ficar aqui, sabe? É como se a gente fosse propriedade deles. Entende, irmãos? E isso, Jesus não é assim, não. Jesus não é assim, não. Então aí a gente faz o quê? A gente ora, busca a direção de Deus e faz aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Eu sempre fui assim, eu sou humilde. Entende? Eu sempre fui humilde em ser sincero, tanto lá quanto fora. Todo mundo me conhece, o pessoal sabe quem é o Igor, né? Não precisa eu estar aqui me justificando e papapá. Só que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, irmãos, por quê? Porque tem muita gente perguntando, tem outras pessoas que estão fermentando certas coisas que, olha, se eu for falar aqui, meu Deus do céu, irmãos, tem até que rir, irmãos. Já encontraram filho para mim, já encontraram 7, 8, 10 esposas para mim, e sabe? Então, aí fica aquela coisa, aquele fermento. Então eu queria esclarecer para você o seguinte, esse é o real motivo de eu sair, né, do ministério a qual eu estava, para seguir o meu caminho, a minha vida, entendeu? Esse é o motivo. Resolveram me afastar e eu resolvi o quê? Sair. Eu sou obrigado a ficar num lugar? Não sou. É a mesma coisa uma escola. Se o teu filho não está se dando bem na escola, o teu filho é obrigado a ficar naquela escola? Você quer colocar numa escola melhor? Não é, irmãos? Então, é isso que acontece. Só que eu vejo muita gente ainda com a mente fechada, e parece que estão dentro daquela bolha e não querem sair daquela bolha, entende? Só que eu quero esclarecer para vocês, esclarecer para os irmãos, os que são meus amigos, que me conhecem, os irmãos aí que, quem sabe até, né, tem essa dúvida aí, mas o que houve, mas o que aconteceu, por que o Igor não tá mais? Não, o real motivo é isso aí, tá bom, irmãos? Para deixar vocês aí, porque a gente sabe que o inimigo ele é sujo, o diabo é sujo, e para acabar com o ministério de uma pessoa, ele faz de tudo, né? Então daqui a pouco tá o meu nome aí naquela zoeira, eu não quero meu nome nisso aí, né? Não quero, porque tem pessoas que às vezes estão dentro de uma igreja servindo há 30 anos, mas não encontrou Jesus ainda, tá bem? Então que Deus abençoe vocês, essas são as minhas palavras, e vamos seguir firme, porque Jesus é o centro de tudo, não é o homem, é Jesus. Irmãos, olha, eu sempre falei isso. Milagre não me impressiona, cura divina não me impressiona, dons espirituais não me... Sabe por que não me impressiona? Porque isso não salva. Quem salva é Jesus, irmãos. Quem salva é Cristo. Não é uma determinada igreja A, B, C, D, não. Não é. É Cristo, é Jesus. Se nós estivermos em Cristo, nós vamos ser salvos. Não importa onde a gente vai estar. Posso estar lá na África, servindo a Deus em algum lugar, né? Alguma denominação. Mas se eu estiver firme com Cristo, as trombetas tocam, eu vou subir. Entendeu? Saia da bolha. Tem gente muito assim, ó, focado em coisas até... Meu Deus, olha, a gente nem gosta de falar muita coisa. Porque o Evangelho não é assim, irmãos. O Evangelho, o Senhor Jesus, o Espírito Santo é humilde e manso de coração. Humilde e manso de coração. E Jesus é o príncipe da paz. Onde não há paz, não há Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço.